Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Estamos no 12º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo põem em relevo a dificuldade em viver como discípulo e discípula, como cristão e cristã, dando testemunho do projeto de Deus no mundo. As mesmas leituras sugerem que a perseguição está sempre no horizonte dos seguidores de Jesus. Mas garantem também que a solicitude e o amor de Deus não abandonam o discípulo e a discípula que dão testemunho da salvação. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de um profeta do Velho Testamento. Falamos de Jeremias. Jeremias é o modelo, exemplo do profeta sofredor que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa da palavra. No entanto, ele não deixa de confiar em Deus e de anunciar com coerência e fidelidade as propostas de Deus para os homens e para as mulheres. O profeta Jeremias começa por descrever o quadro que o rodeia. A multidão, cansada de escutar anúncios de castigos, resolve pôr um ponto final no anúncio de Jeremias e prepara-se para o calar. Jeremias vai ser preso, julgado e silenciado. O profeta corre, portanto, seus riscos de vida. No entanto, aquilo que mais dói a Jeremias é que até os seus amigos mais íntimos lhe voltaram as costas. O profeta, que nunca pretendeu magoar ninguém, mas somente anunciar com fidelidade a palavra de Deus, sente-se só, abandonado e marginalizado. No entanto, o lamento de Jeremias é bruscamente cortado por um hino de louvor a Deus, expressão extraordinária da confiança no Deus que não falha. Este louvor reproduz a certeza de que, apesar do sofrimento e da incompreensão que tem de enfrentar, o profeta não está só. Ele confia em Deus, no seu poder, na sua justiça, no seu amor. E sabe que Deus nunca abandona o pobre que nele confia. Queridos irmãos e queridas irmãs, ser profeta, ser discípulo, não é um caminho fácil. O exemplo de Jeremias é elucidativo. O mundo não está disposto a aceitar que se questionem os esquemas de exploração e injustiça instituídos em favor dos poderosos, nem que se critiquem os valores de alguns iluminados fazedores da opinião pública. O caminho do profeta é, portanto, um caminho onde se lida permanentemente com a incompreensão, com a solidão, com o risco. É, no entanto, um caminho que Deus nos chama a percorrer na fidelidade à sua palavra. A experiência profética é um caminho de luta, de sofrimento, muitas vezes de solidão e de abandono. Mas é também um caminho onde Deus está. O testemunho de Jeremias confirma que Deus nunca abandona aqueles que procuram testemunhar no mundo com coragem e verdade as suas propostas. Esta certeza deve trazer ânimo e dar esperança a todos aqueles que assumem com coerência a sua missão profética. No Evangelho, é o próprio Jesus
que, ao enviar os discípulos, os avisa para as inevitáveis perseguições e incompreensões, mas acrescenta: não temais. Jesus garante aos seus discípulos e discípulas a presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo. A comunidade cristã a quem Mateus destina o seu evangelho é uma comunidade com grande sensibilidade missionária, uma comunidade verdadeiramente empenhada em levar a boa nova de Jesus a todos os homens e mulheres. No entanto, os missionários convivem dia a dia com as dificuldades e as perseguições e manifestam um certo desânimo e uma certa frustração. Os cristãos não sabem que caminho percorrer e estão perturbados e confusos. O tema central, portanto, deste pedaço do Evangelho é sugerido pela expressão não temais, que se repete por 3 vezes ao longo do texto. Ao enviar os discípulos que ele escolheu, Jesus assegura-lhes a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que os discípulos superem o medo e a angústia que resultam da perseguição. Este convite à superação do medo vai acompanhado por 3 momentos. No primeiro momento, Jesus pede aos discípulos que não deixem o medo impedir a proclamação aberta da Boa Nova. A mensagem libertadora de Jesus não pode correr o risco de ficar, por causa do medo, confinada a um pequeno grupo comodamente fechado dentro de 4 paredes, sem correr riscos, nem incomodar a ordem injusta sobre a qual o mundo se constrói. Mas é uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção, com coerência, de cima dos telhados, a fim de mudar o mundo e tornar-se uma boa nova libertadora para todos os homens e mulheres. No segundo momento, Jesus recomenda aos discípulos que não se deixem vencer pelo medo da morte física, o que é decisivo para o discípulo e para a discípula. Não é que os seguidores o possam eliminar fisicamente, mas o que é decisivo para o discípulo é perder a possibilidade de chegar à vida plena, à vida definitiva. Ora, o cristão e a cristã sabem que a vida definitiva é um dom, é uma graça que Deus oferece àqueles que acolhem a sua proposta e que aceitam pôr a própria vida ao serviço do reino. Os discípulos e as discípulas que procuram percorrer com fidelidade o caminho de Jesus não precisam, portanto, de viver angustiados pelo medo da morte. No terceiro momento, Jesus convida os discípulos a descobrirem a confiança absoluta em Deus para ilustrar a solicitude de Deus. Mateus recorre a 2 imagens, a dos pássaros de que Deus cuida, que revela tocante ternura e preocupação de um Deus por todas as criaturas, mesmo as mais insignificantes e indefesas. E a dos cabelos que Deus conta, que revela a forma particular, única, profunda, como Deus conhece os homens e as mulheres, com a sua especificidade, os seus problemas, as suas dificuldades, suas angústias, seus sofrimentos, suas doenças. Deus é aqui apresentado como um Pai cheio de amor e de ternura, sempre preocupado em cuidar dos seus filhos e filhas, em entendê-los e em protegê-los. A certeza de ser filho e filha de Deus é, sem dúvida, algo que alimenta a capacidade dos discípulos
e a empenhar-se sem medo, sem prevenções, sem preconceitos, sem condições na missão. Nada, nem as dificuldades, nem as perseguições conseguem calar esses discípulos que confiam na solicitude, no cuidado e no amor de Deus Pai. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqueles que se mantiverem fiéis a Deus e aos seus projetos e que testemunharam com sem medo a palavra, encontrarão vida definitiva. Mas aqueles que procuraram proteger-se comodamente instalados numa vida morna, sem riscos, sem chatices e também sem coerência, terão recusado a vida em plenitude. Esses não poderão fazer parte da comunidade de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.